Pessoal, estamos falando diretamente dos estúdios da TV Mérito e vamos receber o Dr. Adriano Benayon, que vai nos falar sobre o tema Não há desenvolvimento dependente. Esse tema surgiu a partir de uma resposta à pergunta que lhe foi feita de como retomar o desenvolvimento. Com a palavra, o professor Adriano Benayon. Compatriotas, a falácia sobre o desenvolvimento, ela envolve até mesmo ilusões estatísticas. Fala-se muito no crescimento do PIB. A gente pode até dizer, como eu falei, que se você tiver uma taxa de crescimento do PIB alta durante muitos anos, um período longo, um período de mais de 20 anos, é possível, no caso, que você esteja tendo real desenvolvimento econômico. Do contrário, não. A experiência do Brasil, como eu falei anteriormente, ela é de altas taxas de crescimento, mas em períodos que nunca passaram de 6, 7 anos. Ou seja, estava sendo feito numa estrutura errada. E se você tivesse medido, em vez de medir o PIB, que é o Produto Interno Bruto, estivesse medindo o Produto Nacional Bruto, que é o produto que fica com pessoas residentes no país, aquilo que é produzido e é apropriado por pessoas residentes no país. No caso do Brasil, o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, é bem mais baixo do que o Produto Interno Bruto. Porque o Produto Interno Bruto é o que as empresas estrangeiras, transnacionais ou multinacionais, como se quiser chamar, é o que elas ganham aqui no país, a renda que elas obtêm no país. Isso aí é uma coisa que acaba mais cedo ou mais tarde redundando em maior poder da empresa estrangeira e também levando a maiores transferências da riqueza, da renda, para o exterior, ou seja, não fica no Brasil. O país não enriquece com o simples aumento do PIB. E o próprio aumento do PIB, em cima dessa estrutura econômica, estrutura e infraestrutura mal feitas, tampouco se mantém. O próprio PIB, que não é um indicador tão bom como o Produto Nacional Bruto, ele tampouco se mantém com essa situação de dominância da empresa estrangeira dentro da produção do país e também dentro do controle de capital, como está acontecendo cada vez mais hoje em dia, né, com a renda financeira também, em grande parte, apropriada pelas empresas transnacionais. Então, isso aí não dá futuro. Nós vamos explicar que esse tipo de suposto desenvolvimento ele não dá futuro para os nacionais do país. Não dá empregos suficientes, não dá empregos qualificados e, portanto, só pode gerar exploração e instabilidade social. Então, ao lado disso, existe uma enorme lavagem cerebral. Com quase toda a mídia, que é toda ela envolvida por quem tem maior controle sobre a finança, sobre o dinheiro, a mídia, ou seja, os grandes jornais, as televisões comerciais, todas elas apresentam uma imagem falsa do crescimento, do desenvolvimento e etc. Elas dão fazem o público crer, mas é falso, fazem o público crer
que o crescimento depende de se manter o alto volume de investimentos estrangeiros sendo registrados no país. Inclusive, fazendo um parêntese, essa grande entrada de investimentos estrangeiros, ela não é bem real. O aumento dos investimentos estrangeiros no país se faz em grande parte com o próprio capital nacional, com subsídios governamentais, prêmios que os próprios governos federal, estadual e municipal dão às empresas estrangeiras. Também com a reaplicação de investimentos anteriores feitos, qualquer que fosse a origem deles. Então, aparece sempre uma grande entrada de investimentos estrangeiros, mas ela não é muito alta, na realidade. E a ideia que a mídia procura propagar à população é que esses investimentos são indispensáveis para que a economia do país tenha progresso. Tampouco é verdade, porque a empresa transnacional, ela, inclusive de início, quase que totalmente, ela só trouxe para cá as máquinas e equipamentos que ela já tinha usado e desgastado durante muitos anos no exterior e contabilizou essas entradas de máquina usada e o uso de tecnologia já mais do que antiga como se fosse um grande ativo para o país. Não era. A empresa multinacional ou transnacional, ela fez contabilizar isso no Banco Central como investimento estrangeiro, como se fosse um altíssimo investimento. Atribuiu grandes valores em dólar, em moeda estrangeira, a esses investimentos, o que serviu só como base para as transferências de lucros e também as transferências das despesas que elas têm aqui com esse material importado e com os insumos, contabilizando isso para pagamentos à matriz no exterior. Portanto, o dinheiro foi para o exterior em alto volume e o que ficou aqui no país é algo que serviu para a transnacional, a multinacional dominar o mercado, mas não trouxe apropriação de tecnologia nem de progresso para o país. Então, a coisa mais incrível foi também, não sabemos se isso foi corrupção ou se foi ignorância, mas o fato é que a maioria dos governos que tem passado aqui pelo Executivo e também no Congresso, a maioria dos governantes aqui tem feito como se esses investimentos diretos estrangeiros fossem importantes, fossem indispensáveis para o país. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram e fazem tudo para agradar o sistema financeiro mundial. Eles até justificam falsamente, considerando que se não houver um investimento estrangeiro, não vai haver a continuidade da elevação do PIB. Eu já mostrei que não é verdade. E, por outro lado, eles dizem o seguinte: se o governo brasileiro não mantiver as facilidades, as vantagens que o Estado brasileiro oferece ao capital estrangeiro, que ele vai parar de investir. Então, isso seria uma coisa muito ruim. Novamente, não é verdade. Novamente, não é verdade. Porque
a empresa estrangeira que está produzindo aqui, ela desde o início, com aquelas máquinas usadas, com a tecnologia antiga que ela já aproveitou demais nos mercados do exterior, mercados maiores e tal, tudo isso aí, em cima disso, ela já faturou altíssimo e passou a produzir essas coisas no Brasil com um altíssimo custo de produção, que não é competitivo no exterior, que para vender no exterior precisou também de mais subsídios governamentais brasileiros. Ou seja, isso aí se transformou numa máquina de fazer o governo brasileiro gastar dinheiro. Além de que, também gastar divisas estrangeiras com a receita das suas exportações. Por quê? Porque a empresa precisa, ela alega precisar, para produzir no Brasil, fazer as suas importações de insumos, ou seja, o seu material, o seu equipamento, aquilo que ela vai, as matérias-primas que ela traz do exterior, modificadas ou não, para empregar na produção do bem industrial que ela termina aqui no Brasil. Isso tudo ela alega precisar desses materiais, equipamentos, insumos, etc. E isso aí ela atribui a essas importações um valor altíssimo. Um valor altíssimo que vai fazer com que ela aplique ao consumidor, ao cliente brasileiro, que seja industrial, que seja particular, que seja consumidor, esse preço que ela aplica aqui no mercado brasileiro fica altíssimo, em função desses insumos importados, aos quais ela atribui um valor enorme. E, assim, o lucro dela deixa de aparecer na contabilidade, porque o custo também fica muito alto. O Brasil tem que entregar à empresa estrangeira a divisa do que ele ganhou com as suas exportações, que é caro. Entrega a ela essa divisa, essa moeda estrangeira, com que ela paga as suas importações altamente precificadas e, com isso, ela elimina o lucro da sua contabilidade, porque o custo também fica muito alto em cima de um preço que ela faz alto demais para quem compra dela aqui no país. Mas o lucro vai para o exterior como se fosse despesa. Então, essa é a mecânica, é o sistema que a empresa transnacional aplica no país para dele extrair ganhos enormes e desmedidos e desproporcionais ao que ela traz como contribuição para a sua produção, que é, na realidade, pouca coisa. Então, todo esse processo que eu estou descrevendo pode ser sintetizado pelo nome de desnacionalização da economia brasileira. E essa desnacionalização, ela resultou, entre outros males para o país, na desindustrialização, ou seja, a economia brasileira se tornou mais primitiva, mais primária, a ponto de atualmente o Brasil ter o grosso das suas exportações quase que só de matérias-primas pouco modificadas industrialmente. Como eu havia mencionado, todo esse prejuízo que a desnacionalização da economia causou ao país
é apresentado através da lavagem estrutural da mídia como se fosse uma grande vantagem. Por isso, os governos convencidos disso, seja por corrupção, seja por mera ilusão, eles têm considerado importante manter políticas que atraem os capitais estrangeiros. Então, eles trabalham da seguinte maneira, aumentando a dose de remédios, supostos remédios que aumentaram o mal. Bem, pessoal, acabamos de assistir esse pronunciamento abalizado do Dr. Adriano Benayon, que nos falou sobre economia e economia internacional. O professor Benayon, ele é doutor em economia pela Universidade de Hamburgo e autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. Nós agradecemos a participação do Dr. Benayon aqui na TV Mérito.